Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Senhor amado, a tua palavra é santa, é bendita, eficaz. Aplica em nossas vidas e nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como ser uma família feliz? Todos procuram felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Felicidade não se compra. Existe um adágio popular que diz assim, dinheiro não compra a felicidade, mas manda buscar. Não é bem assim não, irmãos. Não é bem assim não. Você pode ter muito dinheiro e comprar tudo que você quiser, só que não satisfaz o seu interior, não satisfaz a tua alma. O que traz satisfação para a alma, para o ser humano, é o Espírito Santo de Deus. Esse preenche todos os requisitos necessários para a tua vida. Então, plena felicidade, nós só encontramos no Senhor Jesus Cristo. Você pega a história de homens de Deus que viveram no passado, que deixaram na sua biografia escrito, e você pega, por exemplo, alguns homens, você começa a ler a biografia deles, e você vai ver que eles só foram felizes realmente após ter um encontro com o Senhor. Então, quando a gente olha, por exemplo, o doutor Scofield, que as pessoas chamam Scofield, né? Que traduziu aquela Bíblia lá. Aquele homem era um advogado riquíssimo em Londres, tinha um escritório de advocacia com todos os clientes que ele necessitava, mas a biografia dele diz que ele se sentiu uma pessoa inútil e infeliz. Até o dia que teve um encontro com Cristo. De que maneira? Através de um folheto que estava no bolso do seu paletó. Ele lendo aquele folheto, tocou nele, ele se converteu e se tornou o grande homem de Deus. E ele diz, agora eu sou feliz. E tantos outros homens que você encontra a biografia deles. Então, como ser feliz? Todos querem felicidade. E quero me tratar com você nessa noite sobre uma família feliz. Para primeiro lugar, quando você olha nesse salmo, o salmista coloca um condicional. Se não for o Senhor que edifica a casa, não existe felicidade. Quem traz felicidade para o lar é Deus. Podemos ter de tudo e tudo, se não for o Senhor, não existe felicidade. Por que isso, irmãos? Porque todos os esforços humanos, sem orientação e proteção divina, se torna objeto, supérfluo. Não tem proveito algum, porque todos os esforços humanos se frustram. Sem a proteção de Deus, sem a bênção de Deus, sem a orientação de Deus, as coisas não dão certo, irmãos. E muitos lares hoje não dão certo por causa disso, irmãos, porque as pessoas se esforçam muito, mas não colocam Deus como o Senhor soberano do seu lar. Então não existe, como meditamos aqui na quinta-feira passada. Na quinta-feira, se o Senhor edificar a casa, não adianta ter uma casa grande, bonita, ornamentada e tudo mais. Se Deus não estiver no lar, a coisa vai ruir. Jesus foi bem claro quando diz lá em Mateus capítulo 7 sobre essa questão o homem construiu a casa na areia e construiu a casa na rocha. A água, o vendaval, a chuva veio para a casa que estava na areia e a casa estava na rocha. A casa que estava na areia ruiu, a casa da rocha permaneceu firme. Então é Deus que fundamenta, Deus que alicerça, e é Deus que dá a sua bênção sobre os lares. E quando a gente olha essas questões, uma outra coisa importante é que todas as realizações humanas da nossa vida dependem única e exclusivamente de Deus. Nós somos dependentes de Deus em tudo. Tudo que você for fazer depende de Deus. Irmãos,
próprio irmão Tiago diz assim: olha, se você dizer vou viajar, você diga assim, se o Senhor permitir. Às vezes a gente faz os projetos, faz os programas e não colocamos Deus na frente. E não é assim. Nós somos dependentes de Deus. Todas as nossas realizações, para ser bênção, depende de Deus. Por que isso, irmão? Sabe o que acontece? Deus, neste mundo, permite que os seus filhos concluam os seus projetos. Nós fazemos os projetos, nós projetamos, nós temos sonhos, mas quem vai concluir é Deus, irmãos. Não tem um outro jeito, irmãos, não tem. Quem dá a conclusão é Deus. Nós podemos sonhar e devemos sonhar, podemos projetar, devemos projetar, mas quem vai concluir é Deus, é Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós fazemos de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso querer, nós não vamos ser bem-aventurados. E o salmista diz aqui: se o Senhor edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. O trabalho é vão. Por que isso, irmãos? Somente aquilo que vem de Deus tem valor para os nossos lares. Nada mais tem valor a não ser daquilo que vem de Deus. O seu salário vem de Deus, é bênção, é bênção. O seu emprego foi Deus que te deu, é bênção, é bênção. Tudo é que Deus dá para nós é bênção, irmãos. E nós muitas vezes reclamamos do nosso trabalho, reclamamos de tudo e não agradecemos a Deus. E quando a gente olha essa questão aqui, veja bem, tudo que acontece em nossas vidas, Deus permite que aconteça, mas os nossos projetos, nossos sonhos, quem realiza é o próprio Deus. Por que isso? Tudo que vem de Deus para os nossos lares são bênçãos. Lutas são de Deus. Às vezes Deus prova a nossa fé com lutas. Lutas que vêm de Deus não é para nos destruir, mas é para nos instruir. Lutas que vêm de Deus não é para destruir a nossa vida, não é para destruir o nosso lar, mas é para nos instruir. Por que isso, irmãos? Somente as bênçãos de Deus trazem valores para a nossa vida. Quando você passa por uma luta e Deus passa com você, você vai valorizar aquela luta, porque você diz assim: eu subi mais um degrau na minha vida espiritual. As lutas fazem você amadurecer, as lutas fazem você crescer na fé. E muitas pessoas acham que as lutas são para que as pessoas sejam massacradas, para que as pessoas se desanimem, para que as pessoas sejam frustradas. Não é nada disso, não. As lutas, irmãos, muitas vezes é o projeto de Deus para nosso crescimento. Sabe por que isso, irmãos? As atividades e objetivos nos lares sem Deus trarão apenas frustrações, mas com Deus traz alegria. Um lar sem Deus é um lar triste. Irmãos, às vezes você faz visita em certos lares, que você dá a impressão que você chegou num lugar tenebroso. O ambiente, até o ar é pesado, tudo é pesado, tudo é difícil. Mas você chega num lar evangélico, num lar cristão realmente, tudo você sente que é leve, é tudo transparente, tudo é alegre, só existe felicidade. O lar com Deus é diferente dos demais, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Todas as bênçãos do lar estão na direção de Deus. É Deus que dá a direção e é Deus que faz o lar ser abençoado. Para sermos felizes, então nós temos que olhar para o salmista aqui: se o Senhor edificar a casa, em vão trabalhos que edifique; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta ter segurança, não adianta ter porteiro, não adianta ter, se o Senhor não guardar, nosso trabalho é vão. Mas quando o Senhor guarda, tudo tem os seus resultados felizes.
Irmãos, quando você pega na Bíblia Sagrada, você vai ver que vários lares da Bíblia Sagrada foram edificados pelas bênçãos de Deus. O lar de Jacó, que amava tanto a Raquel, mas a Bíblia fala que Raquel é estéril, e Deus orou, e o lar foi abençoado, Deus deu filho para ela, e se tornou feliz aquele casamento, aquele lar. O lar de Sara anteriormente, e tantos outros lares que Deus abençoou. Então, para o nosso lar ter felicidade, ser um lar feliz, nós temos que entregar nas mãos de Deus. Se o Senhor edificar a casa, em vão é o nosso trabalho. Podemos projetar, podemos sonhar, mas não vai existir realizações, porque quem faz o querer efetuar, como diz Filipenses capítulo 2, é o Senhor. O querer e o efetuar está na mão de Deus. Podemos ter projeto, podemos sonhar, podemos projetar, mas o querer efetuar está nas mãos de Deus. É Ele que edifica o lar, é Ele que traz felicidade para a tua vida e para o teu lar. Do contrário, irmãos, vamos simplesmente trabalhar, como diz lá em Ageu, trabalho do saquetiel furado, trabalha, ganha dinheiro, mas gasta tudo de qualquer maneira. Quando você pega o verso 2 desse salmo, o salmista diz aqui, ó: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, assim dá ele aos seus amados o sono. O salmista diz assim: vocês são eternos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus até quando dormimos. Eu já contei aqui, vou contar novamente. Eu morava em Santo André, próximo a 2 comunidades. Na minha rua lá, a única casa que não foi assaltada foi a minha. Quando nós mudamos de lá, o cara que mudou para lá, coitado, até a geladeira dele os ladrões levaram. E uma noite, terminava o culto no sábado e descia os presbíteros e os diáconos fazer oração lá no porão da igreja. E Deus usou o irmão e disse assim: ah, meu servo, se tu viste o que eu faço por você enquanto tu dormes. Sabe, eu fiquei aquilo na cabeça, falei: meu Deus, enquanto estou dormindo, né? Tudo bem. No dia seguinte eu levanto de manhã cedo, né, para vir para a escola dominical. Olha o que acontece, a vizinha do lado está chamando. Tudo bem aí? Tudo bem. Nossa, à noite tivemos visita aqui em casa, levaram o bujão de gás, levaram não sei o que lá. Olha como Deus guarda, Deus é fiel com você e com o seu lar, quando o seu lar está na mão de Deus. O ladrão entrou pelo meu portão, que era só uma tranquinha, nada mais do que isso, usou tudo muro alto, portão de ferro, entrou pelo meu quintal, pulou o muro do meu lado, amassou toda a salsinha e cebolinha que tinha no canteiro no fundo, amassou tudo pisando, passou para o lado do vizinho, tirou o bujão de gás, a bicicleta, saiu pelo meu quintal e foi embora. E lá tinha 3 bicicletas das crianças, bujão de gás, um monte de coisa, lá não pegou nada do que era nosso. Aí veio na mente, falei: Jesus, o Senhor realmente, eu estou dormindo, mas o Senhor está me guardando. O Senhor está guardando. Irmãos, aquilo foi um aprendizado tremendo para nós, porque esse salmo se cumpre literalmente. O Senhor guarda quando nós estamos dormindo. O Senhor, irmãos, você está dormindo, Deus está te protegendo, Deus está te guardando. Você muitas vezes está sonhando com alguma coisa ruim, mas Deus está dando uma visão para você ter um livramento daquilo que poderia acontecer, porque Ele está deixando você sonhar para não acontecer. E se acontecer, Ele vai ser glorificado na tua vida. Outra coisa que nós aprendemos nesse salmo, irmãos: só construímos alguma coisa boa se for segundo os padrões de Deus. Nesse versículo 2 aqui, olha: inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, considerar os seus sonhos. Por quê? Só construímos alguma coisa boa se for segundo o padrão de Deus. Se não for segundo o padrão de Deus, não vamos construir nada de bom, irmãos. Tudo é temporal, tudo é momentâneo. Podemos construir alguma coisa. Você constrói uma casa, por mais caprichada que for, e coloca produto para não ter bolor, coloca um monte de coisa, mas com o passar do tempo aquilo vai se decompor.
aquilo vai criar alguma coisa. Ela é temporal, ela não é atemporal, ela tem um limite. A mesma coisa são os lares, irmãos. Se não for Deus, irmãos, não existe limite para o nosso adversário trabalhar. Mas quando Deus está no nosso lar, existe um limite de proteção. A Bíblia fala que Deus protege os nossos lares, Deus guarda os nossos lares, Deus guarda a nossa vida, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você não vai ser atingido. Ele dá ordem aos seus anjos para guardar o teu lar, guardar a tua vida, porque lá o Salmo 90 deixa bem claro: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor te guarda, te protege. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada, é o Deus do salmista, é o Deus da família, é o Deus que faz a família feliz com a sua proteção. Outra coisa, irmãos, quem nos dá ideias e projetos sólidos é o Espírito Santo de Deus. Não adianta você levantar de madrugada, trabalhar, fazer como muita gente faz, e trabalha, sem projetos na unção e direção de Deus, vai ser simplesmente canseira, como disse o sábio Salomão. O sábio Salomão viu isso, e chegou a um ponto de dizer assim: tudo é vaidade, tudo que está debaixo do sol é vaidade, porque é inútil você levantar de madrugada, você trabalhar, você sabe o que vai acontecer. Mas quando Deus está nos seus projetos, está no seu trabalho, a coisa muda de figura, a coisa é diferente. Então, seu Espírito Santo nas nossas ideias, os projetos são meramente humanos. Se não existe o trabalhar de Deus, se não existe a orientação de Deus, se não existe o projeto de Deus em nossas vidas, são projetos humanos. Projetos humanos são limitados. Projetos humanos são limitados e são falíveis. São falíveis. O projeto de Deus é infalível. O homem faz o projeto, mas o projeto pode não dar certo, mas o projeto de Deus é eterno. Deus projetou lá, projetou a família. Satanás trabalha contra o lar, trabalha contra a família, mas nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que cuida da igreja, um Deus que está presente em todos os momentos da nossa vida, e é isso que o salmista quer nos ensinar essa noite. Eu não posso deixar Deus agir na minha vida e no meu lar, porque eu jamais serei feliz sem Deus agir na minha vida e agir no meu lar. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo 2: sem a ação de Deus em nosso lar, nós estaremos livres das ansiedades. Adianta trabalhar, trabalha, aquela ansiedade, ganhei, mas aonde foi, gastei. E o que mais existe hoje é a ansiedade, irmãos, as pessoas ansiosas em ganhar, em fazer, em adquirir, em possuir. Eu conheço tanta gente, irmão, eu tive uma experiência triste, porque eu comprei, porque eu faço, porque... Irmão, tudo isso vai ficar aqui, ninguém vai levar num caixão, e as pessoas ficam ansiosas por isso. E Jesus falou sobre isso lá em Mateus, no capítulo 6, lá no Sermão do Monte. Ele disse: não andei ansioso pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Nem o Salomão em toda a sua glória, nem os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como lírio do campo. Não vê os pássaros, não semeiam, nem ceifam, mas o Senhor dá a eles o seu alimento. Deus não pode fazer com você, Jesus falou assim, como faz com os animais, que Ele sustenta? Claro que pode, irmãos, mas a ansiedade das pessoas não deixa Deus agir. A ansiedade e aquela ânsia de ter e obter, porque o tema hoje do mundo é ter e obter. Quanto mais tem, mais quer. Ô irmãos, isso não é bom para as pessoas. Isso cria uma ansiedade da pessoa, que ela só quer. E sabe o que acontece? Deus fica em segundo plano. Quando a pessoa tem Deus em primeiro plano, se o Senhor quiser, se o Senhor fizer, eu vou fazer projeto, eu vou sonhar, vou trabalhar, mas quem vai conquistar por mim é o Senhor. Porque o Senhor conquistando por mim vai ser duradouro, não vai ser temporal, vai ser duradouro, vai durar para sempre.
Quando nós olhamos para essa questão aqui do versículo 2, nossa tranquilidade e esperança está apenas em Deus. Podemos trabalhar, podemos sonhar, mas a nossa tranquilidade, a nossa segurança, o nosso sucesso está em Deus. É Deus que faz tudo por nós. Agora, quando nós olhamos aqui o versículo 3, diz aqui: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Filhos, família é a maior bênção de Deus em uma sociedade. É o que o nosso adversário quer acabar no mundo, é com a família, acabar com o lar, acabar essa instituição que foi criada por Deus. Família é um projeto de Deus. Éden, jardim das delícias, Deus criou Adão e Eva e disse: crescei, multiplicai e povoai a terra. É o Éden, é o lar de Adão e Eva. Éden, jardim das delícias, é o lugar, é o berço da humanidade, é o primeiro lar constituído por Deus, e Deus constituiu a família. Então a família é a maior bênção de Deus para a humanidade. Uma sociedade sem família não é sociedade. Não é sociedade. Uma pátria sem famílias, sem lares, onde Deus age. Pega o exemplo da Inglaterra. Vamos pegar o exemplo da Inglaterra. A Inglaterra, até a Segunda Guerra Mundial, até 1947, a Inglaterra foi um país do século XVIII até o meio do século XIX, foi o país que mais dominou o mundo em tudo, em tecnologia, em tudo. Tudo que você ia comprar era inglês, se era inglês era bom. Por que isso? Porque quando surgiu o grande avivamento no século XVIII na Inglaterra, que a igreja pregava o evangelho e as pessoas se convertiam realmente, nasceu uma sociedade diferente. Porque a Inglaterra até então, até o grande avivamento do século XVIII, era um país de bêbado, de prostitutas. Mas o grande avivamento trouxe uma nova sociedade. Uma sociedade com lares enraizados, edificados. As igrejas pregando, ensinando. Chegou a escola bíblica. Então agora os lares foram edificados pela palavra de Deus. Mudou um país, mudou uma sociedade. Nós não podemos mudar um país, não podemos mudar uma sociedade, se não forem embasados na palavra de Deus. Olha o que aquela primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, fez lá. Vocês vão ensinar a Bíblia nas escolas. É a lei, vai ensinar, tem que ensinar. Ela sabe, ela como boa cristã, ela sabe disso. Sem Bíblia, irmãos, sem ensinamento da palavra de Deus, não existe sociedade. E agora o mundo quer colocar na nossa mente, nos nossos lares, que nós podemos ser felizes sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus ninguém é feliz, não, irmãos. Podemos adquirir tudo, mas sem a palavra de Deus em nossas vidas, sem a direção de Deus, não vai existir felicidade lá dentro do nosso ser. Sempre vai ter uma pendência, vai ter uma necessidade, vai ter um vazio lá dentro, porque nós somos seres mortais que dependemos do Espírito Santo de Deus vivo, que age através da palavra em nosso ser. Ô irmãos, verdades absolutas só encontramos nas palavras de Deus. O mundo hoje quer mudar isso aqui, irmãos. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. O fruto do ventre, aquilo que Deus dá através do relacionamento, marido e mulher. Esse é o galardão que Deus dá. Então, no Velho Testamento, ter muitos filhos era sinal de bênção. Pegar o caso do meu avô, 14 filhos, mas não sei quanto de criação, mas não sei quantos mortos, quer dizer, a família tinha mais de 20, né? Hoje não, hoje ninguém pode ter essa quantia de filhos, mas ainda, o filho, quantos filhos você tiver, é bênção de Deus, é dádiva de Deus. Você tem que amar, você tem que agradecer a Deus por isso. Então a família deve ser grata por cada membro do lar. Cada membro do lar, a família deve ser grata. Por que isso, irmãos? Cada membro da família deve defender um ao outro. Se um irmão não defender o outro, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A mesma coisa na igreja. Se um irmão não defende o outro irmão da sua fé, e nós temos visto muito isso em empresas principalmente,
Eu não sou que nem aquele careta, não. Aquele cara é um careta, aquele é quadrado, aquele é retrógrado. Não, irmãos. Você defende. Ele pensa assim, ele tem o direito dele. O seu direito termina quando começa o outro, não é isso? O meu direito termina quando começa o seu. O seu termina quando começa o dela. É assim que a lei nos ensina. É assim que a Bíblia nos ensina. Quando eu não respeito o direito do outro, eu estou fazendo invasão de privacidade. Agora as pessoas aí querem mudar isso. Quer invadir os seus direitos e não quer que você retruque o seu direito. Você está entendendo o mistério? Isso aqui é mistério. As pessoas querem que você aceite o que elas pensam, mas não quer aceitar o que você pensa. As pessoas querem fazer engolir o que elas acham que é certo e não quer que você aceite o que você acha que é certo conforme a palavra de Deus. Que mundo é esse, irmãos? Que felicidade existe no mundo desse? Não vai existir felicidade nunca, porque nós vamos só ser felizes, irmãos, quando a palavra de Deus entrar em nosso ser e fazer algo novo lá dentro. Aí vai ter plena felicidade. Por quê, irmãos? Todos os filhos dos cristãos são presentes, são dádivas de Deus. Irmãos, você já viu, irmãos, uma mãe verdadeira abandonar um filho? Existe mãe que não só coloca no mundo, mas a mãe realmente, ela ama o filho em qualquer momento da sua vida. Você vê aí nas filas das penitenciárias, delegacia aí de madrugada, aquelas mulheres lá que vai visitar, se humilha lá porque por amor ao filho. Às vezes por amor ao mais se humilha, entra no estado até de depressão. Por quê? Por amor. Porque o verdadeiro amor só quem tem é mãe. Depois do amor de Deus, o verdadeiro amor só quem tem é mãe. A verdadeira mãe. O verdadeiro amor, o amor absoluto é o amor de Deus, que é o amor incomparável, é amor agapao, amor ágape, como outros dizem. Mas o amor de mãe, irmãos, é um amor que não tem limite. Para ela não tem limite, não tem tempo, não tem momento, não tem dia, não tem hora. Qualquer momento existe algo na sua vida para ela trabalhar em favor do seu amor. Ela trabalha com carinho, trabalha com zelo. Na criação dos filhos em um lar, não existe favoritos. Irmão, essa questão de favoritismo no lar é um problema sério. Lembra o caso de... Tá certo que Deus tinha um projeto, tá certo que os irmãos de José eram mala, é verdade, tudo tá certo, tinha o ciúme de José, tinha tudo. Mas vamos pegar, a Bíblia fala que Jacó fez uma túnica especial para o filho caçulinha, porque era, o engraçadinho, bonitinho, era diferente dos outros. Causou ciúme dos irmãos. Esse negócio de predileto, essa questão de favorito, é um problema sério. Eu vou fazer isso para fulano porque ele não gosta disso. O resto pode comer, mas fulano não pode comer. Isso aí traz problema, irmãos. Isso aí traz problema. Irmãos, cuidado com o negócio de favoritismo. Na família não pode existir favorito, tem que existir o tratamento de ser igual para todos. E quando a gente olha aqui o salmista agora, diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Está dizendo assim, quem vai defender a família, o pai e a mãe, são os próprios filhos. Hoje nós vivemos numa outra sociedade. Na sociedade tribal era exatamente isso. Você não conheceu, mas eu conheci colônia. Que a colônia no interior era um grupo de casas de uma família. Então
aquelas pessoas que foram os desbravadores, construíram uma casa, casavam um filho, faziam uma casa próxima, casava outro filho, fazia uma casa próxima, casava a filha, e então formava uma colônia. Ali aquela família, muitas vezes, se tivesse 10, 12 casas, era próspera. Por quê? Tinha bastante mão de obra para trabalhar e tinha pessoas para colher, plantar e tudo mais. E quando você vê o salmista aqui, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade, os jovens, a pessoa que está na sua força, a pessoa que está em todo o seu vigor. Então os filhos, para aquelas pessoas, os idosos, eram bênção. Aqui agora entra um outro problema hoje. Eu fico indignado, irmãos, com igrejas evangélicas que construíram lares de idosos evangélicos. Irmãos, cada caso é um caso, mas irmãos, se nós não cuidarmos dos nossos pais, nós estamos perdendo a maior dádiva de Deus. A Bíblia diz lá em Números, diz lá em Deuteronômio, Paulo diz lá em Efésios, que o primeiro mandamento com promessa, qual que é? Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias. A questão de cuidar do pai e da mãe é honrar. Aqui, quando o salmista está dizendo isso aqui, diz que quem vai honrar o pai e a mãe são os filhos da mocidade, são os jovens, são os valentes, são os guerreiros. Irmãos, ao invés das pessoas honrar pai e mãe hoje, as pessoas desprezam pai e mãe. Irmãos, não podemos desprezar nosso pai e nossa mãe. O pai e a mãe nos trouxeram ao mundo, e se nós quisermos desfrutarmos das bênçãos de Deus, conforme a sua santa e bendita palavra, o primeiro mandamento com promessa está lá em Efésios capítulo 6, verso 2. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias, para que você seja abençoado. Olha o que diz aqui agora o versículo 5. Bem-aventurado o homem que enche dele as suas almas. Quando tem bastante filho, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Você vai ter respeito. Quando você tem uma família abençoada, você vai ter respeito. Quando a gente olha essa questão do salmista, para você entender o que o salmista quer dizer, porque é uma sequência de ensinamento, olha o que diz o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha, mudou o contexto. Se o Senhor edificar a casa, agora ele coloca assim: bem-aventurado, mais que feliz, quer dizer, se a pessoa deixou Deus edificar a casa, mais que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo irá bem. Você que deixou Deus entrar no teu lar, você que deixou Deus trabalhar na tua vida, você que entregou seus projetos a Deus, você que entregou seus sonhos a Deus, você tem tudo para ser feliz, mais do que feliz, porque bem-aventurado é mais do que feliz. Olha como a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina isso. Não adianta eu querer uma intensa felicidade se não for pelos padrões de Deus. E agora o salmista volta agora falando, que ele está falando, continua falando da família. Versículo 3: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Vai ter bastante filhos, ela vai produzir, vai ser uma família abençoada. Olha, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Você vai ter fartura, você vai ter uma mesa farta, você vai ter uma família abençoada, você vai ter uma família feliz. Quando o quê? Quando o Senhor for o centro do teu lar, quando o Senhor for o centro da tua vida, quando o Senhor for o centro da tua imaginação, quando o Senhor for o centro dos teus projetos, quando o Senhor for o centro dos teus sonhos, aí vai se cumprir tudo isso em nossas vidas, irmãos. Não adianta fugirmos disso. É a Bíblia que nos ensina. E o salmista diz aqui no versículo 4, Salmo 128: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Concluindo, queremos bênção, queremos felicidade, nós temos a cartilha, nós temos a carta magna, nós temos os ensinamentos da palavra de Deus. Então não podemos fugir disso. Não, irmãos, cuidado com o ensinamento sobre famílias. Tem várias pessoas ensinando no rádio, na televisão, filósofos
que não são cristãos, pelo contrário, detestam cristãos e ensinam outras coisas, mas a Bíblia nos ensina aqui, o versículo 4, Salmo 128, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você colocou seus projetos, colocou seus sonhos, colocou o seu lar, colocou o seu trabalho, colocou tudo nas mãos do Senhor, você tem tudo para ser feliz, mais do que feliz, mais do que abençoado. Irmãos, e quando se fala em bênção, não fala só em posse, em adquirir, em ter, em poder, não é isso não. Quando se fala em bênção, fala em felicidade, se fala em ter na alma gozo, alegria, que só o Espírito Santo de Deus pode dar a um coração humano. Concluindo, irmãos, primeira coisa que nós vemos nesse salmo: mãe, ensina seus filhos a temer ao Senhor e a serem batizados no Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo não é sair pulando, falando língua estranha não, mas é ter um novo nascimento em Deus. Ter um novo nascimento em Deus, mudança de vida, ter um compromisso com Deus. As crianças, é o que diz lá em Deuteronômio capítulo 6, a lei que Deus deu para Moisés: coloca nos umbrais da casa, na vega da porta, coloca nos dedos, na testa, coloca em todo lugar, versículos bíblicos para as pessoas terem um encontro com Deus. E quando a pessoa tem um encontro com Deus, irmãos, ela recebe a unção do Espírito Santo, ela é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora a pessoa pensa diferente e a pessoa vive de uma maneira diferente. Pais, habitue seus filhos a frequentar uma igreja onde prega a palavra de Deus e mantém um padrão de retidão. Não é qualquer igreja, é uma igreja que mantém um padrão de retidão da palavra, que gosta da palavra, que preze pela palavra. Hoje vivemos num mundo, irmãos, que a palavra de Deus é subjetiva, a palavra de Deus está em segundo plano, se canta, se fala tanto, se faz tanto, mas não tem palavra, não tem ensinamento. Como é que vai existir uma sociedade cristã? Como é que vai existir um povo feliz, irmãos? Oh, irmãos, você ouve muitas vezes pessoas conversando e se dizem cristãs, e você fala: meu Deus, será que são cristãos realmente? Só reclama da vida, só reclama da vida, nada está bom, nada presta. Não, irmãos, o cristão é alguém que mesmo diante das lutas, diante das provas, ele tem alegria, tem felicidade dentro dele. Outra coisa, irmãos, instrua seus filhos a ler diariamente a palavra de Deus. O que o mundo não quer, e que o nosso adversário não quer, é que a palavra de Deus seja lida dentro dos lares. Pastor Pierre ministrou sobre essa questão. Os cultos dos lares, irmãos, não existe mais. A palavra de Deus não é mais lida, não é mais pregada dentro dos lares, e nós temos que voltar a essas tradições antigas. Essas tradições antigas, mas são benéficas para a nossa alma. Eu aprendi uma coisa na minha vida, irmãos: a primeira coisa que eu faço quando eu levanto é ler a palavra de Deus. Não importa o dia, não importa o horário. Se eu tenho que sair 7 horas, eu tenho que levantar 5 horas da manhã, porque eu tenho que ler a palavra de Deus. Porque as primeiras horas do dia é que você tem a mente própria para isso. Sua mente está descansada. Agora deixa para ler a palavra na hora do almoço, na hora da janta, você vai dormir em cima da Bíblia Sagrada. Isso que vai acontecer. Não é assim não, irmãos. Você tem que colocar, fazer da sua vida, você tem que dar um equilíbrio emocional e espiritual, porque sem a palavra de Deus, sem a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas e em nossos lares, não vamos ter felicidade plena nunca. Resumindo tudo que o salmista diz aqui, versículo 5 do Salmo 128, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. A sua bênção vai ser estendida sobre o teu filho, sobre o teu neto e as suas descendências. Que Deus continue abençoando a sua igreja, abençoando os seus filhos e abençoando a cada um dos seus filhos. Que nós venhamos, irmãos, a sermos criteriosos com aquilo que pensamos, com aquilo que acreditamos. Que nós venhamos a sermos defensores da família, defensor de um lar, mas um lar estruturado conforme a palavra de Deus, conforme a bendita e santa palavra de Deus.
Senhor.